vamos lá. Galerinha, olha que o Eric voltou, né? A gente vai comentar aqui alguns pontos importantes. A questão de número 4. Dá uma olhada aqui, galera. A questão de número 4. A número 4 é uma questão de termoquímica, que é importante você lembrar que você estudou isso no seu segundo ano, tudo bem? E aí a gente vai pegar e organizar aqui com vocês bonitinho, com amor e paixão, tá? Então vamos lá. Lá no seu segundo aninho, deixa eu botar aqui um esqueminha para fazer um resumo, que eu acho importante a gente fazer aqui um resuminho disso aqui, ó. Lá no seu segundo aninho, lá no seu segundo aninho, você aprendeu o famoso cálculo perfeito do ΔH. Diogo, o que é o cálculo do ΔH? É o cálculo da variação de entalpia. Tudo bem? Então, o cálculo da variação de entalpia, que é o calor de uma reação. Tudo bem? Beleza? Que é o calor de uma reação. Aí, esse cálculozinho, este calor, presta atenção, olha o que acontece. Ele pode ser calculado de algumas maneiras. A primeira maneira, e a mais famosa, é essa bem aqui, ó. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tudo bem? Estão lembrados dessa fórmula aqui, ó? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, a primeira maneira de você calcular é esta bem aqui, ó. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tudo bem? Mas, galera, tem um detalhe. Quando é que a gente vai utilizar, quando é que a gente vai trabalhar essa fórmula? Sempre que ele fornecer a entalpia de formação. A entalpia de formação de quem, professor? Das substâncias, tá? Ele vai fornecer a entalpia de formação das substâncias. Como assim, professor? Como é que isso poderia acontecer? Ó, seria mais ou menos assim, ó. Ele ia fornecer a entalpia padrão de formação, por exemplo, da água, tá? A entalpia padrão de formação do CO2 e assim sucessivamente. Ou seja, quando ele der a entalpia padrão de formação das espécies, aí você está diante, perfeito, aí você está diante da questão da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí você tem que trabalhar isso bonitinho, tudo tranquilo, tudo bacana. Tá beleza? Então, se ele fornecer, presta atenção, se ele fornecer a entalpia das formas de formação das substâncias, aí você vai trabalhar com a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Porém, uma das situações é quando ele fornecer, quando ele quiser trabalhar a lei de Hess, galera. Lá no seu segundo ano você deve ter aprendido isso. Professor, como é que trabalha a lei de Hess? A lei de Hess, presta atenção, o ΔH será um ΔH1 mais quem vai? Um ΔH2 mais quem? Um ΔH3 e assim sucessivamente. E aí qual é a ideia? Você usará essa fórmula quando ele fornecer, presta atenção, ó, a entalpia das reações. Então, se ele fornecer a entalpia das reações, aí você vai trabalhar com essa ideia aí, perfeito, de lei de Hess, tá bom? Então, galera, se ele fornecer a entalpia padrão de formação das substâncias, você vai fazer produto menos reagente. Se ele fornecer a entalpia das reações, você falará da lei de Hess. Tudo bem, galera? Você conseguiu compreender? Tá tudo legal? Primeiramente, eu faço sempre quando eu começo a aula, eu faço esse teste. Tá tudo legal, galera? Porque para mim tá bacana, mas às vezes pode ser que não esteja conexão para os outros. Tá travando ainda? Ou não? O áudio tá bom? Tá tudo legal? Posso continuar? Pode? Então ótimo, tá bacana. Então vamos para cima. Beleza? Aí o que que você vai ter que fazer, professor? Você vai ter que identificar qual delas é a situação da prova. Então vamos olhar agora a questão.
Presta atenção. A questão de número 6, olha lá, número 4, olha o que ele está falando aí, ó. Presta atenção. A glicose é um processo, a glicose, deixa eu só ajustar logo essa folhinha aqui, que eu acho que vai precisar botar ela para cá, para ficar direitinho, tá? Vamos lá. Olha o que ele vai falar aqui, ó. A glicose, glicólise, não é glicose, tá? A glicólise é um processo onde nas células, um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato, tá? Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada. A glicose é completamente oxidada. Na presença de oxigênio. Na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares sofrem um déficit de O2 e a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Tudo bem? As equações termoquímicas de combustão, da glicose e do ácido lático são fornecidas regativamente. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, antes de eu ler a pergunta, ele está falando que é fornecido as equações, que eu vou chamar isso aqui de equação 1, e esta aqui de equação 2. Então presta atenção. Olha lá, ele está chamando isso de equação 1 e isto aqui de equação 2. Tudo bem? E aí, ó, automaticamente você tem um ΔH1 e ΔH2. Perceba, galera, ele está te dando ΔH de reações. Aqui, ó, primeira e segunda. Está te dando ΔH de reações. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, você acha que você vai calcular o ΔH aí? Produto menos reagente ou lei de Hess? Vamos lá. Hein? Produto menos reagente ou lei de Hess? O que você acha? Hein? Produto menos reagente? Não. Por que não? Produto menos reagente seria assim. Ele ia te dar o ΔH desse cara aqui, ele ia te dar o calor desse, o calor desse, o calor desse e o calor desse. Ele ia fornecer a entalpia de todo mundo. Aí ele ia dizer assim, por exemplo, ó, ele ia dizer assim, sei lá, aqui é menos dos 2000, aqui é 0, aqui é menos 396, aqui é menos 254, ou seja, ele atribui valores para cada uma das substâncias. Perfeito? Então, se ele fornecesse ΔH para cada um deles, aí você ia fazer lei de Hess. Mas não é isso que ele está falando. Ele está fornecendo a entalpia das reações. Então, ele está fornecendo a entalpia das reações. Então, está na cara que nós utilizaremos a lei de Hess. Tá. Agora, Diogo, como é que eu faço para fazer uma questão por lei de Hess? Como é que eu faço? Na lei de Hess, galera, você vai precisar de algumas coisinhas. Número 1, primeiro passo, ó. Primeiro passo é você saber qual é a equação referencial. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você fazer o seguinte. O segundo passo é você, presta atenção, o segundo passo é você analisar a posição da galera e a quantidade da galera. Presta atenção. Vai fazer duas coisas. Primeira delas, na verdade, três. Primeira delas, o que tu vai correr atrás?
da equação referencial. Tá? A equação referencial é dela que ele quer saber o cálculo do ΔH. O cálculo do ΔH é da equação referencial, quando a gente perguntar. Aí depois você vai determinar qual é a posição e qual é a quantidade. Posição e quantidade. Tudo bem? Posição e quantidade. Tudo bom? Tudo tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui bonitinho para a gente pegar aqui e trabalhar a situaçãozinha. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Opa, Ana Vitória, tá aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, pra gente, presta atenção. O processo aeróbico é mais vantajoso energeticamente. Por quê? Vamos lá. O processo anaeróbico é mais vantajoso, é menos vantajoso energeticamente. Por quê? Porque assim, galera, quando você tem um processo vantajoso, é um processo que tem a presença de oxigênio, alta quantidade de oxigênio. O processo que é desvantajoso é na baixa concentração de oxigênio. É quando você tem lá a produção do ácido lático. E o ácido lático ele provoca cãibra, aquelas dores musculares quando ele está em alta quantidade nos músculos. Se você se esforça bastante, aí você vai produzir ele em grande quantidade, exercício repetitivo, e ele pode gerar cãibra. Então, energeticamente, ele é desfavorável. Então, ele quer saber por que o projeto anaeróbico energeticamente, por que ele é desfavorável. Aí as alternativas que você vê aí é o seguinte, ó. É desfavorável porque libera isso aqui por mol de glicose, libera isso, absorve, absorve. Galera, vamos descobrir. Então, para você saber por que esse processo é menos vantajoso, aí a gente vai calcular. Só que o processo anaeróbico é a pergunta, certo? Então, dele que ele está fazendo, é ele que você vai calcular o ΔH. Tudo bom? O ΔH, galera, ele sempre vai ser da pergunta. Ele sempre vai ser do enunciado. Então você vai olhar lá no enunciado, lá na pergunta, qual é o ΔH que ele quer. Ele quer saber o ΔH do processo anaeróbico. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você fazer quem vai? A equação referencial. Referencial. Primeiro passo é a gente fazer a equação referencial. Esse é o primeiro passo. Tudo bom? Perfeitos? Primeiro passo é você fazer a equação referencial. Tudo bom? E aí, vamos lá. Vamos para cima. Bonitinho. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Joe, como é que eu faço? Professor, a primeira coisa que você vai fazer é montar a equação referencial. Bora lá para cima. O que ele está falando aqui? Ó? Que eu estou indo bem devagarzinho, porque é um assunto do segundo ano. Se você não lembrar, é um assunto muito importante. Esse é o momento. Qual é o momento? Qual é a pergunta que ele está falando? Do aeróbico ou do anaeróbico? Do anaeróbico, né? Então, o aeróbico, presta atenção, a gente vai ignorar, que é esse cara aqui de cima. Perfeito? Na verdade, que ele vai comentando aqui, ó. O aeróbico é esse cara bem aqui de azul, ó. A glicose é oxidada na presença de oxigênio. A gente ignora. O que vai nos interessar é o anaeróbico, que é esse que está bem aqui, ó. Olha o que está falando. Cara, e essa questão é do Enem, ó. Ela é muito fácil, mas ela é muito inteligente. Ele quer saber, ó, ele diz o seguinte, que a glicose será convertida em 2 moléculas de ácido lático. Aí, caramba, professor, a glicose vai ser produzida, vai ser formar 2 moléculas de ácido lático. Quem é a glicose, professor? Quem é a glicose? É o C6H12O6. Essa é a glicose. E quem é o ácido lático? Ele não deu a fórmula, né? Mas você vai observar.
Ácido lático é um ácido carboxílico. Ele não deu a fórmula no texto, mas está em uma das equações. Então, você percebe que o ácido lático é o CH3, CH, OH, COOH. Beleza? Bem aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos para cima. Como é que a gente vai fazer essa nossa questão, professor? Vamos lá, vou até montar um espacinho aqui embaixo para a gente fazer. Primeiro passo é você pegar a equação referencial. Tá demorando, mas para você poder entender isso, que eu não sei se vocês lembram isso no segundo ano. Por isso que eu estou fazendo devagar. Mas tu vai perceber que é muito fácil. O que que fala a equação? Ele diz que uma molécula... O que que ele fala aqui em cima no texto? Ó? Ele diz assim, cadê? Que duas moléculas de ácido lático, que em déficit de oxigênio, a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, olha lá. A glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, vamos pegar aqui. Glicose, C6H12O6, é convertida em duas moléculas de ácido lático. CH3, presta atenção. CHOH, COOH. Tudo bem? Então, ele está falando que é a glicose e está se convertendo nesse cara. E essa conversão, ele quer saber se ΔH. E agora, professor? Pronto. Primeira coisa, você montou aqui essa equação referencial. Se ela não vir, você vai montar. Segundo, agora você vai fazer duas coisinhas. Analisar a posição da galera e a quantidade da galera. Primeiro lá. Essa não é a tua referência? Então vamos lá. A glicose, aqui, ela é um reagente. Tudo bem? E aqui o ácido lático, ele é um produto. Aí o que tu vai fazer lá em cima? Tu vai verificar qual é a equação que tem a glicose. Depois você vai verificar qual é a equação que tem o ácido lático. Bora lá. Qual é a equação que tem a glicose aqui? Vai. Qual é a equação que tem a glicose? É a primeira, não é isso? Tá. Aí o que que tu vai fazer? A equação que está aqui embaixo, que está lá, as equações que ele dá, você vai ter que ajustar elas para elas coincidirem com a equação referencial. Se lá o ácido lático está no reagente, aqui em cima ele tem que estar no reagente. Bora lá? A glicose, ela está no primeiro... Tá aqui, ó. Ela está aqui na primeira equação. Até marcar aqui, ó. A glicose, ela está aqui na primeira equação. Escrever 1, né? Está aqui de vermelho. E lá ele está no reagente e aqui também está no reagente. Tá na mesma posição, Diogo? Tá na mesma posição. Como está na mesma posição, a gente vai dizer que a equação vai ser mantida. Você vai manter. Por quê? Porque sempre que está na mesma posição, você vai manter. E se você manteve a equação, você vai manter o sinal do ΔH. Se você manter a equação, se ele está negativo, ele continua o quê? Vai? Negativo. Tudo bem? Beleza. Então, a primeira coisa, você verificou a posição. Lá está no reagente, está aqui, ó. Está no reagente, lá em cima está no reagente. Agora você vai avaliar aqui, já foi a posição, agora a quantidade. Qual é a quantidade que está na frente da glicose? 1. Correto? Aí você vai avaliar lá. Tem que avaliar a quantidade também? Claro que tem. Porque se tivesse 2, se tivesse 3, você teria que talvez multiplicar. Olha aqui a glicose, a quantidade está 1. Bateu a mesma quantidade? Bateu, né? Então lá está no reagente, aqui está no reagente, então tudo ok. Aqui tem 1 mol, lá tem 1 mol, tudo ok também. Pronto, já foi a primeira substância. Agora, vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Na segunda substância, esse cara aqui, ó, ele está no produto. Então, você vai olhar lá na equação a posição dele, P de posição, depois o Q de quantidade. Então, vamos lá no produto. Esse carinha aqui, ó, o ácido lático, ele está na segunda equação. Ótimo. Lá ele está no produto, na referência. E aqui ele está onde? Vai? No reagente. Galera, tá batendo a mesma posição? Não, não está batendo. Como não está batendo, o que que eu vou fazer, professor? Você vai inverter a equação. Diogo, por que eu tenho que inverter? Você tem que inverter porque a equação tem que permanecer a mesma, na mesma vibe. Tá?
Então, se lá está no produto, aqui está no reagente, a equação é que ela tem que obedecer a tua referência. Ela é a tua referência. Então, você vai inverter. Ótimo. Depois, você vai avaliar a quantidade. Ele não falou que era a glicose originar 2 moléculas de ácido lático? Qual é a quantidade que nós temos do ácido lático? Aqui é 1. E lá na equação referencial é 2. Então, se lá está 2, aqui está 1, o que nós teremos que fazer? Vai multiplicar a equação por 2. Então, teremos que multiplicar a equação por 2. Então, ela vai ser invertida e multiplicada. E aí, quando você multiplicar, aqui vai ficar 2, aqui ficará 6, aqui ficará 6 e aqui ficará 6 também. Só que quando você multiplica a equação, você multiplica pelo mesmo fator o ΔH. Tá? Perfeito? E outra coisa, como você inverteu a equação, inverte o sinal ΔH. E o que é inverter o sinal ΔH? Se ele está negativo, ele vai se tornar o quê, professor? Positivo. Então, de novo, vamos lá. A primeira equação, bateu posição, quantidade. Mantive a equação, mantive o ΔH. Na segunda substância, estava invertido. Então, inverto a equação e automaticamente inverto o sinal ΔH. E também lá eu tinha a quantidade de 2 moléculas. Então, aqui eu também multipliquei por quanto? Vai. Eu peguei também multipliquei por 2 para aparecer a quantidade de 2 moléculas. Pronto. Ajeitou a primeira substância, ajeitou a segunda, aí agora tu vai para o cálculo do ΔH. Eu vou até botar aqui, ó. Aí tu vai para o cálculo. Diogo, como é que eu faço para calcular o ΔH? Logo, vou escrever bem aqui, ó. Logo, você vai pegar aqui ΔH, será o ΔH1 mais o ΔH2, depois que você fez os ajustes, galera. Você fez os ajustes. Tudo bem? Aí vamos lá. Quanto é o ΔH1? O ΔH1 eu não mexi, né? Eu mantive. Então, se está menos 2.000, então continua menos 2.800, ó. Eu não mexi nada. Tudo bem? Já o ΔH2, significa que você vai pegar o quê? Vai inverter. Se lá estava negativo, aqui vai se tornar positivo e multiplicar por 2. E aí, então, você vai pegar aqui, ó, 1.344 e multiplicar por 2. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8, aqui dá 6 e aqui dá 2. Então, você vai botar 2.688. E agora, depois que você fez isto, aí o que vai acontecer? Você vai pegar e fazer a conta. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é negativo. Então, 2.800 menos 2.688, isso vai dar menos 112 quilojoules. Galera, esse é o resultado do ΔH que a gente calculou. Tudo bem? Então, repetindo. Quando ele fornecer a entalpia das reações, você vai trabalhar com a lei de Hess. A lei de Hess é você pegar a equação referencial, analisar as substâncias, manter, inverter, multiplicar, dividir e depois fazer o cálculo. Meu irmão, é ou não é fácil, galera? Olha o que tu fez. Você só pegou e somou, ou melhor, subtraiu dois valores. O mais trabalhoso é avaliar, é analisar as substâncias. E aí, quando você faz isso, o cálculo deu, libera 112 mols de glicose. O Enem trabalhou nesse ano a letra qual? A letra A. Então, bate um print. Bate esse print sensacional. Tudo bem? Para que vocês possam se organizar. Todo mundo entendeu? Bonitinho. Fácil ou não fácil, galera? O que vocês acharam? Diga aí para mim. Fácil. Tranquilo. De boa. Beleza? Vamos fazer outra. Bater o print, né? Então vamos lá.
Vamos fazer outra. Deixa eu pegar o outro material aqui, que esse aqui eu já fiz quase todos. Deixa eu pegar aqui logo o outro material. Vamos pegar aqui, aula 2. Vamos ver o que tem de interessante aqui que a gente não fez ainda na aula 2. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que a gente fez qual aqui? Nós fizemos a quarta, não foi? Perfeito. Nós fizemos a, a questão da eletrólise. Eu fiz a 3, galera. Não, a drenagem eu fiz a questão 10 de drenagem, né? Eu fiz essa aqui. Bora, quem tava na aula quinta-feira, me diz aí qual foi que eu não me lembro aqui. Eu tô esquecido agora. Quem tava nas duas últimas aulas? Eu dei aula na quarta e eu entrei quinta-feira para cobrir lá o professor André. Eu dei aula na quarta e entrei na quinta-feira para cobrir o professor que ele teve um problema no carro. Me lembra aí qual foram as que eu fiz, galera, que eu não recordo. Quem tava lá? Eu lembro que eu fiz. Eu lembro que eu fiz a quarta, a quinta. Eu acho que a 11ª e a 12ª. Só confirma. Se eu só fez 3 questões nesse dia, Davi Costa, quais foram? Eu sei que foram poucas, mas eu não lembro quais são. Eu acho que nesse dia eu fiz a 4, 4, a 5. Eu só lembro da 4 e da 5 que eu fiz nesse dia aula. Aí, durante a aula normal, eu acho que eu fiz a 11ª, a 12ª e a 10ª. Não é isso? Davidson fez 3 questões, a 4 e a 1. 9, isso. Tá? 9, 10, 11, 12. A Carol falou que eu fiz 9, 10, 11, 12. Vamos lá. 9. Eu fiz a 9? 9, 10, 11, 12. Ótimo. Tá, fiz essa 9, 10, 11, 12. Então eu não. Aí eu fiz a quarta e eu fiz a quinta, né? Quarta e quinta. Então, quarta e quinta. Tá, beleza, beleza. Tranquilo. Olha o Pampam aí, ó. Fala, Pampam. E aí, Pampam, tá me ouvindo? Estou. Fala, moço. Fala, moço. Fala, mocinha. Tranquilo, você é o cara. Tu tá onde? Tu tá no São Paulo? Bacana. É, o Paulo falou que vocês querem fazer na sexta, né? Verdade, tem que valer a pena. É isso. Eu vou conversar com eles lá pra gente poder fazer a aula bacana. Valeu, Pampam. Tchau. Galera, olha só.
É porque assim, porque a gente tá fazendo todo um esforço, galera, e a galera tem que correr atrás, senão não compensa toda essa discussão e tudo que a gente tá fazendo, né? Então, a gente tem que ir pra cima. Galera, bora fazer aqui a questão, então. Bora fazer a questão de número 8. Dá uma olhadinha. Bora fazer a questão de número 8 pra gente pegar aqui bacaninha, bonitinha. Fala, James! James Martins! Eu não fiz essa aqui do bicarbonato, não, né? Então vamos juntos. Vamos fazer a oitava. Ela é top. Ele fala assim, ó. Os compostos A e B, sempre começa pelo enunciado, tá? Os compostos A e B são formados na reação são... Ele quer saber quais são os compostos que são formados na reação. Vamos olhar aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é muito importante dentro das questões de reações, tá? Dê uma olhadinha aqui, ó. Ele comentou aqui conosco, ó, que um professor, com o objetivo de demonstrar aos alunos a utilidade da importância de química no cotidiano, decidiu confeccionar um extintor de incêndio utilizando materiais descartáveis e reagentes de fácil acesso. Observe, ele está usando bicarbonato. Professor, quem é o bicarbonato? Vamos lá. O bicarbonato, galera, é o NaHCO3. Tudo bem? Esse cara aqui é o bicarbonato de sódio. Tome muito cuidado com esse cara no exame nacional. Bicarbonato é uma substância muito importante. Então tá aqui, ó, bicarbonato. E aí ele fala que ele colocou no vinagre. Galera, vocês sabem que o vinagre ele é ácido. E o ácido do vinagre, química orgânica, hein? Quem é que lembra? Qual é o ácido do vinagre? Vai. O ácido do vinagre é chamado de ácido acético. Beleza? Ácido acético. E aí, esse ácido acético é esse carinha aqui, ó. CH3COOH. Tudo bom? Esse aqui é o nosso ácido acético. O ácido acético, ele também é conhecido, galerinha, como ácido etanóico. Vamos lembrar um pouco de nomenclatura aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Vou escrever bonitinho. Etanóico, de preto. Et tem 2 carbonos, de azul. An só tem ligações simples. Óico, terminação de ácido. Então, o ácido etanóico é também chamado de ácido acético. Tudo bem? E aí ele fala o seguinte, o que ele está falando aqui, ó? Ele diz que ao colocar esse carinha, ele reagiu, perceba aqui, ó, após fechar o frasco, a tampa adaptada, com conta-gotas, o extintor foi sacudido vigorosamente com o intuito de provocar a reação entre bicarbonato e o vinagre. Ótimo. Beleza. O dióxido de carbono, vamos lá, é um deles, diz assim, ó, ocorreu a reação. Então, daqui para baixo, você vai ter os produtos dela. Então, o que você não pode esquecer? Que aqui são os reagentes dela, bicarbonato com ácido acético, e aqui embaixo serão os produtos. Um dos produtos é o dióxido de carbono, que é o CO2. Tudo bem? Beleza? E bem aqui, você vai ter aqui, ó, o produto A e o produto B. Aí ele quer saber, os compostos A e B são produtos expelidos pela reação de Titô, pois o gás produzido aumenta a pressão interna do frasco, tornando a pressão maior que a pressão externa. Então, vamos lá. Ele quer saber quem são o produto A e o produto B. Então, bora fazer a reação, hein? Vamos fazer a reação. Vou fazer bem aqui. Vamos fazer bem aqui. Vamos pegar, fazer bem aquizinho, bonitinho, com amor, paixão. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Diogo, o que ele quer saber? Ele quer que você faça a reação. Então, vamos lá. Vamos fazer a reação entre o bicarbonato e o ácido acético. O ácido acético é o CH3COOH. Esse aqui é o ácido acético. Aí ele vai reagir com bicarbonato, mais NaHCO3. Quando você tiver o ácido reagindo com bicarbonato, galera, o bicarbonato, ele é um sal. Então, você vai ter a reação de um ácido com um sal. Aí a gente costuma dizer, ó, que é um ácido 1 reagindo com um sal 1. O ácido 1
reagindo com o sal 1. Beleza? E aí você vai ter a formação de um ácido 2 reagindo com um sal 2. O que vai produzir? Vai um ácido 2 e um sal 2. Então, toda vez que você tiver um ácido com sal, você vai produzir um novo ácido e um novo sal. Você vai produzir um novo ácido e um novo sal. Tá, Diogo? Então, mostra pra gente como é que a gente vai fazer. Na reação de ácido com sal, como é que você faz? Ó, aumentando aqui, ó. Você pega o ácido, o hidrogênio você atribui positivo e para o oxigênio você atribui negativo. Galera, não tem nada a ver com aquelas reações de condensação, tá? As condensações, você tira hidroxila do ácido, hidrogênio do álcool, hidroxila do ácido, hidrogênio da amina. Nas reações de condensação é uma outra história. Essa aqui é a reação de ácido com sal. Reação de ácido com sal, você reage diferente, tá bom? Então, só para deixar claro que não tem nada a ver com aquela reação que a gente mostrou em sala de aula de manhã, tá bom? É uma outra reação, apesar de ser ácido carboxílio. E aí, bem aqui, o que vai acontecer? Ó? O sódio é positivo e o bicarbonato é negativo. E aí você fará uma dupla troca. Ó. O positivo, presta atenção, se ligará com o negativo e esse positivo se ligará com esse outro negativo. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos escrever o produto. Bora lá, bora escrever o produto. Esse produtinho, você vai ter aqui CH3, traço, COO, presta atenção, CH3, traço COO, que é esse cara aqui, ó, que é esse negativo. Aí ele vai se ligar com esse positivo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Menos, aí vai ficar aqui, ó, Na+. Pronto. Esse carinha aqui, ó, é um novo sal. Vou até botar aqui, ó. Esse carinha aqui é um novo sal. Pronto. Que ele é um sal derivado de ácido carboxílico. E esse cara aqui, por sinal, ele tem 2 carbonos. Ele é chamado de etanoato de sódio. Tá? Esse é um sal que tem 2 carbonos. É chamado de etanoato de sódio. Mas, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas o hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Esse hidrogêniozinho, ele vai se ligar com esse bicarbonato aqui, ó. Um hidrogênio com HCO3. Um hidrogênio com HCO3 vai produzir o H2CO3. O H2CO3. E o H2CO3, aprenda, ele é um ácido instável. Eu já falei isso nas aulas. Isso é um ácido instável. E todo ácido instável, no caso o H2CO3, ele se decompõe em CO2 mais água. Então, qual é o raciocínio que eu percebo? Quais são os produtos dessa equação? O produto dessa equação é o sal. Quem mais? A água. Quem mais? O CO2. Porque o ácido carbônico ele é instável, ele vai se decompor em CO2 e água. Tudo bem? E aí o que você percebe aqui? Que os produtos vão ser esses 3. Lá na questão ele já disse que um dos produtos era o gás carbônico, que era gasoso. Então, os outros produtos só pode ser quem? A água e o sal. Quando você vai para as alternativas, você marca aqui, ó, a água e o sal, letra D de dado. Beleza? Bem de boa a questão. Então, bate um print para você aprender como é que faz a reação de dupla troca. Bate um print aí para você não esquecer que aqui é uma reação, não é uma reação de condensação, é uma reação em que o sal reage com o ácido, aí você faz uma dupla troquinha, tudo bem? Diogo, teria uma outra maneira de fazer, até mais rápida, se eu já sei isso? No momento que você aprende, vou te dar uma dica agora interessante. No momento que você aprende, você vem para cá, ó, dá uma olhadinha. O que tu fica ligado aqui? Olha essa dica sensacional. Toda vez que você tiver um sal e ele for reagir com um ácido, se esse sal tiver o carbonato ou o bicarbonato,
Esse aqui é chamado de carbonato, outro de bicarbonato. Se tiver o carbonato e o bicarbonato, e aí, professor, o que eu faço? Se você tiver o carbonato ou o bicarbonato, sempre um dos produtos vai ser quem? Vai CO2 e o outro vai ser quem? A água. Então, toda vez que o sal for carbonato ou bicarbonato, tem CO2 e água. O que eu estou querendo dizer? Isto bem aqui, ó. Vou botar qualquer doidice aqui, ó. Imagina que eu coloque, sei lá, CaCO3. Vai reagir com ácido sulfúrico. Tá vendo aqui que o sal tem o CO3? Então, tu já sabes que vai ter um sal, né, um novo sal, e os outros produtos, CO2 e água. Aí, claro, né, tu vai fazer a fórmula do sal aqui. Então, se o cara tiver CO3 ou se o cara tiver HCO3 e reagir com um ácido, claro, tem que reagir com um ácido, aí o produto vai ser CO2 e água mais alguma coisa. Se você lembra disso, qual é a alternativa que tem água? Só é a letra C e a letra D. Aí tu elimina a, tu elimina a B, tu elimina a E. Tu fica só com essas duas. Aí, velho, esse aqui é o ácido acético. Não faz sentido ser essa, né, velho? Por quê? Porque esse aqui é o ácido vinagre. Então, olha lá. O vinagre reage com sal, produz vinagre de novo. Não existe, não tem sentido isso. Então, se não tem sentido, só sobra a letra D de dado. Sacou? Então, é uma outra maneira de você fazer mais rápido. Se o sal tiver carbonato ou bicarbonato e reagir com qualquer sal, carbonato e bicarbonato, reagir com ácido, é CO2, água e alguma coisa. Por quê? Porque sempre vai ter a formação do ácido, sempre vai ter a formação do ácido carbônico, e o ácido carbônico ele é instável. Então, se ele é instável, você vai ter a questão do CO2 e água. Tudo bem? Faça ou não faça? É boa ou não boa essa dica aí para ti, hein? Marca, bate aquele print. Bate um print aí. Agora eu quero explicar uma questão que eu acho importante a gente ir pro quadro nela. Então, bateu o print? Então, bora pro quadro. Para a gente trabalhar essa partezinha aqui, o que a gente precisa fazer agora nesse esqueminha? Dá uma olhada. Vocês já ouviram em escala de pH e pOH? Já, né? Já ouviram falar de pH, pOH, com certeza absoluta. Vocês têm uma noção dessa paradinha. Dá uma olhadinha aqui, galera. Vamos lá. Você tem uma escala de pH que você chama de potencial hidrogeniônico. Tudo bem? Vamos só lembrar aqui o que seria, presta atenção, essa escalinha de pH. Deixa eu pegar um pincel vermelho melhor. Vamos lá. Presta atenção. A escala de pH a 25, não podemos esquecer, a 25 graus Celsius. O que vai acontecer aqui, galera? Ó, essa escala ela vai ter 3 pontos. Perfeito? Aqui é 0, 7 e o que mais vai? 14. 0, 7 e 14. Ótimo, bonitinho. Vai, de 0 a 7, nós temos um pH ácido. De 7 a 14, nós temos um pH básico. E 7, nós teremos um pH exatamente neutro. Tudo bem? Então, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico e 7 é exatamente neutro. Tudo bom? Tá, professor, mas o que é importante? Acho que eu estou pensando errado aqui. O que é importante eu saber além disso? Vamos lá, presta atenção aqui, ó, dá uma olhada. Para que serve o pH? Ele serve para medir a acidez de uma solução. A acidez que é muito importante. Então, vamos lá, presta atenção aqui, ó. Imagina que você tem, ó, 0 a 7 é o meu A, certo? Mas, professor, quem é que determina a acidez de uma solução? Você já sabe que, segundo Arrhenius, a acidez
ela é determinada pelo H+. Já fiz essa revisão lá presencial para a galera. Sempre que eu pensar em acidez, você vai pensar em H+. Tudo bem? E sempre que você pensar em basicidade, vamos lá, em basicidade, sempre que você pensar em basicidade, você vai recordar de quem vai? De OH-. É desse carinha aqui. Opa, olha lá. Fernanda quer entrar, né? Vamos lá. Sempre que você falar de H+, você lembra de acidez. Basicidade, você lembra de OH-. Ótimo, tranquilo, perfeito. Vamos para cima. É, já queimou aqui, nem coloquei, já está queimado. Então vamos lá. Preste atenção. O que você não pode esquecer jamais? Jamais você pode esquecer. Quanto maior for a acidez de uma solução, maior será quem vai? A concentração de H+. Quanto maior for a basicidade de uma solução, maior será a concentração de OH-. Tudo bem? E aí você relaciona aqui com o nosso pH. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você relaciona com o nosso pH, ó, aumentou a acidez, aumentou H+, o que vai acontecer, ó? O pH fica mais ácido, ele vai aumentar, galera, ou ele vai diminuir? Bora, fala para mim. Para ficar mais ácido, vai aumentar ou diminuir? Bora. Vai aumentar ou diminuir? Diminuir, beleza. Vai diminuir. Então aqui, ó, vai diminuir. Então aumentou H+, aumentou a acidez, aumentou o H+, diminuiu aqui, ó. Diminuiu o pH. Ótimo. Aumentou a acidez, aumentou a concentração de H+, diminuiu o pH. Ótimo. Se aumentar a basicidade, aumenta o OH-. Galera, tudo que aumenta o OH- não altera o pH, altera quem? Vai? O pOH. O que é pH? Potencial da concentração de H+. O que é pOH? Potencial da concentração de OH-. E aí, se aumenta o OH-, também vai diminuir o pOH. Professor, mas não tem pOH ali. O pOH é o inverso. Se o pH de 0 a 7 é ácido, o pOH de 0 a 7 é básico. Se o pH de 7 a 14 é básico, o pOH de 7 a 14 é ácido. É só trocar, tá bom? Só que se aumenta a basicidade, o que você não pode esquecer? Se aumentar a basicidade, você tem um aumento do pH. Geralmente, a gente usa o pH para analisar tanto a acidez quanto a basicidade. Mas aqui você tem que saber essas duas coisinhas. Então, aumentou a acidez, aumentou H+, diminuiu o pH. Aumentou a basicidade, aumentou o OH-, diminuiu o pOH, mas aumenta quem vai? O pH. Ótimo. Tudo bem? Beleza. Professor, como é que faz para a gente calcular, presta atenção, como é que faz para a gente calcular a concentração de H+? A concentração de H+, galera, você vai calcular, na verdade, assim, ó. Como é que faz para determinar o pH? Ó, esse pH que é bacana. Ó. Como é que faz para determinar o pH? O pH você vai fazer assim, ó. Você vai calcular com menos log da concentração de H+. Tudo bem? E como é que você vai fazer para calcular o H+? O H+ é o inverso. Se o pH é o logaritmo do H+, o H+ vai ser 1 vezes 10 a menos pH, tá? Então, pOH é menos log de H+, e H+ é 10 a menos pH. Pronto. Pessoal, é muito difícil isso. Não, tu vai ver que é muito facinho, é muito bestinho, muito mesmo, tá? E aí, ó, como é que faz para calcular o pOH? Como é que faz para calcular o pOH? Mesma história. pOH é igual menos log da concentração de OH-, tudo bem? Assim como é que faz para calcular o OH-? OH-
vai ser 1 vezes 10 a menos o quê? Vai, POH. 1 vezes 10 a menos POH. Tudo bem? Tranquilo? Bonitinho? Fechou? Beleza. Então, pronto. Diogo, como é que faz para avaliar se uma solução é ácida ou básica? Avaliação qualitativa, você olha a escala. Se ele quiser para você, se ele perguntar qual é a relação do pH com a acidez? Maior acidez, maior H+, menor pH. Qual a relação da basicidade com pH? Aumentou a basicidade, aumentou o H-, aumentou o pH. Mas se de repente ele pedir para eu calcular, como é que eu faço para calcular? pH menos log de H+, assim como H+ é 10 a menos pH, tudo bem? POH é menos log de OH-, assim como, perfeito, 10 a menos POH é a concentração de OH-. Jogo, mostra como é que isso poderia cair no exemplo antes de fazer a questão. Presta atenção aqui, ó. Antes de fazer a questão, dá uma olhadinha aqui. Imagina aqui, ó. Vamos ler esse exemplinho aqui. Vamos imaginar que você vai ter que avaliar algumas águas minerais, tá? Rótulo de água mineral, alguma avaliação qualitativa para você verificar, vamos supor, tá? E aí vamos supor que eu tenho uma certa marca de água, eu vou chamar aqui de marca número 1, e essa marca número 1, vamos lá, vamos supor que ela apresente lá uma concentração de H+, presta atenção, de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Aí ele pergunta para você quanto equivale o pH desta água mineral. Será que dá para a gente fazer? Dá sim, galera. Presta atenção. Olha para as equações. Se ele está te dando H+, tu pode calcular o pH? Pode. Toda vez, galera, toda vez que aparecer 1 aqui na frente, o pH é o próprio expoente, ó. Essa aqui é a dica, ó. pH é o próprio expoente. Então, meu irmão, qual é o expoente aqui, ó? Ignora o sinal. O expoente não é 5? Ignora o sinal, tá? Esse sinal você ignora. O expoente não é menos 5? Então você tira o sinal. Então o pH vai ser quanto? pH vai ser quanto? 5. Pronto. Toda vez que na concentração aparecer 1, então pH é o próprio expoente sem o sinal, pH 5. Pessoal, não entendi. Poxa, vamos lá. Um segundo exemplo. Vamos supor que uma outra marca de água mineral, marca de número 2, apresente lá 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Bora lá? Se ele perguntar isso, quanto equivale o pH? Olha lá, quanto equivale o pH? Responde agora, vai, quanto equivale o pH? Vamos. Vai, quanto é que vale o pH? A Giovanni falou? 4. É só você olhar o expoente, ó. Se é 4, você vai dizer que é quanto aqui, ó? 4. Tudo bem? De boa? Safo ou não safo? Safo. Então pronto. O número é o próprio expoente. Então se é 5, aqui é 5. É 4, aqui é 4. Tudo bem, galera? Perfeito? Vamos supor... Agora, vamos lá. Presta atenção. Bora fazer o contrário? Vamos supor que uma terceira marca... Não está aparecendo, deixa eu ver se não está aparecendo, né? Essa terceira não está aparecendo. Vou botar ali do lado. Está muito embaixo. Vamos supor que uma terceira marca, perfeito, ele pergunte, ele fala o seguinte, se nessa terceira marca ele diz que o pH é 3,5. 3, não vou botar 3 para ficar mais fácil o entendimento. É 3. Se o pH é 3, bora, fale pro titio. Eu posso pegar esse 3 e converter para H+? Vamos supor que eu quisesse a concentração de H+. Pode ser? Pode ou não pode? Como é que ficaria a concentração de H+ aqui? Bora. Ia ficar como? 1 vezes, que número é esse aqui, né? 3? 10 a menos quanto? Menos 3 mol por litro. Pronto, tá aí. Beleza?
Tranquilo? Então aqui eu só fiz mesmo para você fazer a volta. Se eu tiver a concentração, se o número aqui na frente for 1, tudo bem? Se o número na frente for 1, aí você vai trabalhar dessa maneira. Safo? Beleza, tranquilo. Tá, Diogo. Agora, professor, o que mais eu posso fazer? Presta atenção. Existe uma relação, professor? Ele pode perguntar aqui, quem é mais ácido? Fala, me responde. Qual é mais ácido aqui? Eu já ia pular para outra coisa, mas eu me esqueci aqui. Qual é a água mais ácida? A água 1, a água 2 ou a água 3? Vai, qual é a mais ácida? 1, 2 ou 3? 3, o tipo 3. Porque quanto menor é o valor do pH, maior será quem? Vai, a acidez. Tudo bom? Uma pequena informaçãozinha muito importante, tá? Professor, eu posso fazer a relação do valor do pH com o valor do pOH? Claro que pode. Quando você tem pH mais pOH, pode ser que apareça lá para você a somatória dessas duas escalas. pH mais pOH, você vai ter o número igual a 14. O que isto quer dizer, universitário? O que isto quer dizer? O que isto quer dizer? O que isto quer dizer? Se você tem um, automaticamente você tem o outro. Então vamos escrever, vai, vem comigo, só de cabeça. Se o pH desse aqui é 5, quanto é que vale o pOH dele? Vai. Quanto é que vale? Se o pH é 5, quanto é que vale o pOH? 9. 9 com mais 5 dá 14. Se o pH é 4, quanto é que vale o pOH? 10. Se o pH é 3, quanto é que vale o pOH? 11. Safo? Tranquilo? Ótimo. Uma última informação para a gente fazer exercício. Dá uma olhadinha aqui, ó. Presta atenção. Professor, existe uma outra maneira de calcular o H+, através quando ele forneceu o grau de ionização? Sim. Presta atenção. Se ele forneceu o grau de ionização ou dissociação, ionização é um ácido, dissociação é uma base. Se ele fornecer o grau de ionização ou dissociação, em outras palavras, resumindo, ele vai te dar o nosso alfa. Se ele te der o alfa, professor, numa questão lá, ele deu o alfa, que é a taxa de ionização. Eu já falei para vocês, para os alunos de manhã, eu já fiz revisão disso. Se ele te der isso aqui, ó, como é que ele pode fazer para cobrar a concentração de H+ e de OH-, se ele te der o alfa? Aí tu vai fazer assim, ó. A concentração de H+, ela vai ser a molaridade do ácido, que é a concentração, vezes o alfa, vezes X. O que será X, jogo? O número de hidrogênios ionizáveis. Tá? O número de hidrogênios ionizáveis. Vou até botar bem aqui, ó. Vai ser o número de H+. Tu vai olhar a fórmula do ácido e vai verificar quantos H+ tem lá. Por exemplo, vamos pegar um carinha aqui, ó. Fácil. Se eu tiver aqui, ó, HNO3, vai. Quanto é que tá bem aqui, né? 1? Então, o teu X é 1. Tudo bem? Se você tiver, ó, H2SO4, que número tá aqui? Vai. 2. Então, o teu X lá na fórmula vai ser quanto? 2. Sacou? Perfeito? Então, você vai ter aqui a molaridade do ácido. Vou botar um X aqui, vezes... Aqui eu não vou botar X porque tem X aí, né? Molaridade do ácido vezes o alfa, vezes o X. Lembra que o alfa é a porcentagem, 10%, 20%, 90%, 100%, vai depender da questão. Tudo bem? De forma análoga, você faz a mesma coisa com OH-. Como é que nós calculamos o OH-? OH- é a molaridade da base vezes o alfa vezes o X. Só que na base não vai ser hidrogênios, vai ser hidroxilas que você vai ter que lembrar. Então, aqui na fórmula da base, não serão os hidrogênios, serão o número
de OH menos o número de hidroxilas. Beleza, tranquilo, de boa, filé, perfeito. Então, bacana. Então, bate um print, porque a gente vai usar tudo que está aqui para que você possa fazer as questões. Ega, ficou bonito, não ficou? Ficou ou não ficou? Fale para mim. Tá bonitão o quadro, né? Irmão, só aqui no Turbinado a gente tem essa qualidade. Bate aí. Bate aquele print. Fechou? Bora fazer questões. Então vamos lá. Presta atenção aqui bonitinho. Bora fazer essa questão aqui para você ver como é que isso cai. Tá? Como é que isso cai. Deixa eu pegar um espacinho aqui. Deixa eu botar uma folha aqui. Tá. Pronto? Beleza. Aí o que vai acontecer agora? Dê uma olhadinha com amor e com muita paixão aqui. O que vai acontecer? Vamos lá. Opa, deixa eu botar aqui meu... Perfeito. Vamos lá. Bora ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Olha essa questão de número. Olha essa questão de número. Cadê? De número 7. Peguem aí, por favor. Já? Então vamos lá. Olha o que fala essa questão de número 7 aqui. Já lendo o enunciado, presta atenção. Uma amostra de chuva contendo exclusivamente ácido sulfúrico com alfa 5%, mostrou que a concentração é 5 vezes 10 a menos 5. Qual o pH da referida chuva? Tá? Aí ele te deu as equações, aqui ele vem falando de toda a questão da poluição, que eu quero que você leia depois. Então, basicamente, ele está falando que o SO3 vai produzir o ácido sulfúrico. Todos vocês sabem que o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Tá? E aí, professor, como é que a gente vai fazer para calcular? Vamos separar os dados. Vamos lá. Primeiramente, primeira coisa que nós temos. O que nós temos aqui, ó? Nós temos o alfa. Quanto é o alfa? 100%. Tá? Nós temos o alfa, que é 100%. Nós temos a concentração do ácido, que eu vou chamar de MA. Molaridade do ácido. A molaridade do ácido é quanto? 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. O ácido referido aí é o ácido sulfúrico. Então, galera, essa é a concentração do ácido sulfúrico, não é do H+. E aí o cara quer saber quanto é que vale o pH. Universitário, John, como é que eu vou fazer? Se você não sabe por onde começar, escreve a fórmula. Vamos lá. Bora escrever? Como é que faz para calcular pH? Menos logaritmo da concentração de H+. Tudo bem? Mas, professor, eu não tenho H+, né? Tá faltando H+, para que eu possa chegar no cálculo do pH, né? E aí, poxa, se tu não tem um H+, mas foi uma questão que ele te deu alfa, ó, tá vendo aqui? Se é uma questão que ele te deu alfa, olha lá no quadro de novo. Como é que a gente vai calcular questões que tem alfa? Vou apontar aqui, ó. H+
é molaridade vezes o x vezes o quê? Vai? O número de transgênios ionizáveis. Tudo bem? Tudo bem? Então, perfeito. Vamos para cima. Bora lá. Então, vamos calcular aqui, ó. Concentração de H+, vai ser quem? 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 Vai ser molaridade do ácido vezes o alfa vezes o x. Agora que você fez isso, vamos calcular, né, galera? Olha como é que vai ser fácil. Tu pensa que o assunto é difícil, mas é muito besta, cara. É muito fácil. Agora, é claro, você precisa conhecer, saber que ele existe, né? Não sabendo que ele existe é complicado. Então, quanto é a molaridade do aço? A molaridade do aço é 5 vezes 10 a menos 5. Vezes... Quanto é o alfa? 100%. Galera, o alfa você vai botar sempre em porcentagem. Por exemplo, se o alfa for 20%, quanto é que você vai botar? 0,2, que você divide por 100. Se o alfa for 30%, quanto é que você vai botar? 0,3, porque divide por 100. Se o alfa é 100%, 100 dividido por 100 é 1. Então, você vai pegar 1 vezes o número de transgênios. Olha para a fórmula do ácido. Quantos hidrogênios tem na fórmula do ácido? 2. Então, você colocará 2. Então, ficará 2 bem aqui. Aí, você faz a conta. Bora lá? Concentração de H+, é igual a 5 vezes 2 vezes 1, vai dar 10. 10 vezes 10 a menos 5. Meu irmão, divisão, multiplicação de fração, conserva a base e somos expoentes. Então, vai ficar 1, né? 10. Porque aqui, né? 10 vezes vai ficar 1 vezes 10 a menos. Isso aqui é 1, né? Ó, não é 1? Então, menos 5 com menos 4, menos 5 com mais 1 vai dar quanto? Menos 4 mol por litro. Prontos. Chegaste na concentração mol por litro. E se você chegou lá, acabou a questão. Por que acabou a questão? Porque é só você pegar agora e olhar. O nosso expoente, galera, o número aqui na frente não é 1? Então, se é 1, portanto, o pH será o próprio expoente. Quanto é o número que está bem aqui, né? 4? Então, quanto é que vale o nosso valor de pH? 4. A alternativa, letra qual? Vai, marca aí. Diz aí. Letra C, minha resposta. Galera, fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Perfeito, tranquilo. Galerinha, olha só, deixa eu conversar com vocês aqui. Eu vou falar lá no grupo e aí já vou adiantar aqui para vocês. Então, galera, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acrescentamos muitas coisas bacanas. Bateram print. Vou compartilhar no grupo as anotações, o quadro. E aí vocês nos encontramos amanhã na nossa aula a partir das 2 horas, lá na sala da 1202. Valeu, galera. Um abraço. Beijão. Até a próxima. Amanhã é presencial, tá? Se for online, é só quinta e sexta. Valeu!